Gente, ó, então sejam bem-vindos. Deixa eu ver se eu tô gravando. Tem uma formiga no meu teclado. Sai, formiga. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Ana Clara. Eu dei aula no Esmeralda ano passado, então alguns lá do Esmeralda já me conhecem. E esse ano eu tô dando aula na Escola Íris. Esse projeto é totalmente privado, é um projeto meu, não tem nada a ver com prefeitura, nada a ver com escola nenhuma. É um projeto que eu dá, particular. E aí a professora Daiane também achou muito legal a ideia e acabou pulando junto. A professora Daiane vai entrar depois com as aulas de português, provavelmente em agosto, na primeira semana de agosto, mas eu vou avisar vocês. Eu preciso passar, eu sei que a maioria aqui, tá no nono ano, já sabe as coisas que eu vou passar hoje. Mas tem alguns alunos ainda que ou esqueceram ou tem muita dificuldade com essa matéria que é a matéria básica de matemática. Se eu não voltar essa matéria e passar uma revisão para vocês lembrarem, lá pra frente, quando a gente entrar em equação do segundo grau, que é um pouco mais complexo, vocês vão ter dificuldade. De forma bem objetiva, claro, porque eu acho que a maioria aqui tá no nono ano, né? Não sei se tem alguém do oitavo que quis participar, mas eu acho que a maioria tá no nono ano, já sabe bem essa matéria. Então, para não ficar também uma coisa enjoativa e repetitiva, eu vou estar passando de forma mais objetiva para vocês. Mas eu preciso passar, tá? Espero que vocês entendam isso. Será que vai entrar mais alguém? 4 e 8. Já passamos de 42, eu acho que... Então acho que dá, né? Tem 42 pessoas aqui. A minha letra tá horrível, tá? Pode desligar o microfone agora, pessoal. Aí, se tiver dúvida, pode abrir o microfone e perguntar, tá bom? Então, gente, as 4 operações. A gente tem a divisão, a multiplicação, a soma e a subtração. Todo mundo sabe que a gente tem que começar primeiro pela multiplicação ou divisão, certo? Então, por exemplo, se eu tiver um 2 mais 3 vezes 2, eu não posso sair somando 2 com o 3 primeiro, sendo que primeiro eu tenho que fazer a multiplicação, certo? Então, eu copio esse 2, faço 3 vezes 2, 6, e agora sim eu somo 6 mais 2, 8. Certo? Isso é conta básica, tá? Eu sei que vocês vão falar, ai, professora, isso eu já sei, pelo amor de Deus. Mas é que tem gente que erra isso ainda, tá? E às vezes a gente fica sem usar, acaba esquecendo. Então, gente, sempre lembrar, ó, primeira regra aqui, ó. A Gabriela conseguiu entrar. Vou aceitar ela aqui. As primeiras regras, então, o que a gente tem que resolver primeiro? A nossa ordem de resolução. A gente vai resolver a multiplicação ou a divisão. Depois, então, isso aqui é a primeira coisa. Segunda coisa, a gente vai resolver o mais ou o menos. Tudo bem? Tudo certo até aí? Isso é bem fácil, né? Então, por exemplo, se eu tenho... Tem gente entrando ainda atrasada. Se eu tenho 3 mais 2 vezes 2 mais 3... eu não posso realizar a soma primeiro, eu tenho que realizar a multiplicação. Então, vai ficar 3 mais 4 mais 3, para depois resolver a conta e dar o resultado, tá? Então, só para lembrar isso mesmo. Outra coisa que vocês têm que lembrar é a questão dos parênteses, das chaves, dos colchetes e das chaves. Muita gente não lembra o nome certo e a ordem de resolver. Então, primeira coisa, deixa eu ir mais pra cá, peraí. Gente, a minha letra realmente está muito feia. Vou colocar aqui no cantinho, tá? A minha lousa fica descendo. Então, vamos lá. Eles são chamados sinais de associação. Então, o primeiro sinal de associação que a gente tem, ele se chama parênteses. Então, esse aqui é o meu parênteses. O meu segundo sinal de associação é o colchete. Colchete é aquele que é retinho, ó. Colchetes. E o meu terceiro sinal de associação é a minha chave, que todo mundo reclama que não consegue desenhar. Chaves, tudo bem? Então, primeira coisa, eu vou resolver o que está dentro do parênteses.
Depois eu vou resolver o que está dentro do colchetes e por último eu vou resolver o que está dentro das chaves. Tudo bem? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Eu sei que isso é bem fácil, mas eu vou dar um exemplo para vocês para ver se vocês estão conseguindo relembrar essa matéria. Vou colocar aqui, anotei no meu caderno. 10 mais, vou abrir uma chave, 4 mais, vou abrir um colchete, 3 vezes 2 menos 1, mais, abre o parênteses, 3 mais 2, fecha o parênteses, mais 1, já saio da frente de vocês para vocês verem melhor. Então, ó, tem uma expressão numérica bem grande aqui, certo? Tem muita gente que ainda olha isso e não sabe o que resolver primeiro. Então, vamos lá, eu vou resolver com vocês, tá? Então, primeira coisa, a gente tem que ir atrás dos parênteses. Onde que está com o parênteses aqui, ó? Aqui no meinho, certo? Então, eu vou resolver o que está dentro dele primeiro e o resto eu vou escrever do jeito que tá. Eu não vou mudar nada. Tá? Se eu não resolvo a conta, eu não mudo nada, eu só copio. Então, o 10 vai continuar sendo 10. 4 mais 3 vezes 2 menos 1. Mais, agora, cheguei no meu parênteses. 3 mais 2, 5. Preciso colocar o parênteses no 5? Não preciso, porque eu já tenho uma única resposta. Quando me sobra uma única resposta desses parênteses, eu posso eliminar ele. Então, eu já não preciso mais desenhar o sinal do parênteses aqui. Vai dar 5 aqui. Continuo. Continuar de vermelho aqui. Continuando. Mais 1. Fecho o colchete. Vezes 2. Fecho a chave. Pronto, eliminei o parênteses. Qual a segunda coisa que eu tenho que notar? Os colchetes. Então, eu vou resolver tudo que está dentro dos colchetes. O que está do lado de fora, eu deixo, eu não mexo, não faço nada. Então, vai ficar 10 mais, abro a minha chave, 4 mais. Agora, eu vou resolver tudo isso aqui que está dentro do colchete. Qual ordem eu vou resolver primeiro? Eu olho aqui, primeiro multiplicação ou divisão, e depois o mais e o menos. Aqui eu tenho uma multiplicação, ó, 3 vezes 2 vai dar, vou continuar com o colchete aqui, 3 vezes 2 vai dar 6. Aí eu vou ter 6 menos 1 mais 5 mais 1. Se eu já quisesse escrever o resultado disso aqui e já eliminar o colchete, já poderia. Mas se eu for confundir, eu escrevo assim, na próxima linha eu resolvo, não tem problema. Vezes 2. Agora, a gente vai resolver. Deixa eu só aceitar mais um aluno aqui. Pronto, agora a gente vai resolver o que está dentro do colchete. Então, vai ficar 10 mais, abro a minha chave. Percebam que o resto dos números eu não estou fazendo cálculo nenhum, eu só estou copiando, tá? Então, aqui vai ficar 6 menos 1 dá 5. 5 mais 5 dá 10. 10 mais 1 dá 11. Então, mais 11, certo? Agora, tem um vezes 2 aqui, ó. Eu já coloquei a resposta disso tudo aqui, ó. Deu 11. Eu não preciso mais colocar esse colchetes. Eu já eliminei o colchetes, certo? Eu tenho um vezes 2. Eu só copio o vezes 2 e coloco a minha chave. Agora, terceiro aqui, ó, a gente vai resolver tudo que está dentro das chaves. Então, eu vou copiar o 10 que está lá fora. Só que aqui, eu posso fazer 4 mais 11? Não, né? Eu não posso somar o 4 com 11. Tem que fazer o quê primeiro? A multiplicação, certo? Então, 11 vezes 2 vai dar 22. 22 mais 4 vai dar 26. Coloquei a resposta aqui, já elimino as chaves, tá? Toda vez que eu conseguir reduzir a minha resposta a apenas um número, eu elimino as chaves, elimino colchetes e elimino parênteses, tá? Agora, 10 mais 26, 36. 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
Tudo bem, gente? Tá pegando um pouco de reflexo, parece? Bom, isso aqui é o princípio básico, então, das expressões numéricas. Então, todo mundo relembrou que primeiro a gente tem que fazer multiplicação e divisão. E quando a gente tem parênteses, colchete e chaves, tem que seguir nessa ordem. Primeiro resolve tudo que está dentro do parênteses, depois tudo que está dentro do colchete e, por fim, tudo que está dentro da chave. Tudo bem até aqui? Eu acho que isso aqui todo mundo já sabe, né? Tem alguém que tem alguma dúvida? Não tenha vergonha de perguntar. Pode abrir o microfone e perguntar se alguém não entendeu alguma coisa. Bom, então vamos lá, eu vou dar continuidade, tá? Isso aqui era só para vocês relembrarem mesmo, porque é o primeiro tópico lá que eu passei para vocês que estava no edital da ETEC, em um dos editais da ETEC do ano passado, tá? Então era só para vocês relembrarem mesmo. Alguma dúvida? Tem alguém que abriu o microfone aí? Ó, a segunda coisa que eu preciso relembrar com vocês, antes de entrar para uma matéria mais complexa, é outra coisa que o pessoal erra bastante também. Número negativo. Às vezes os alunos confundem com regra de sinal, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Ah lá, o Gabriel falou, ó, as maiores pegadinhas da prova são essas coisas mais básicas, e são mesmo, gente. A gente acha que não precisa estudar, não precisa relembrar porque a gente já sabe, mas tem muita pegadinha com esse tipo de coisa que eu acabei de explicar, tá? Tem bastante pegadinha sim. Então vamos lá, ó. Vamos para os cálculos com números negativos. Primeiro, para vocês entenderem da onde vem o número negativo. Você tem uma reta, certo? Temos uma reta horizontal aí, tudo bem? E aqui no meio nós temos o zero. Para a direita, nós temos os números positivos. Então, a gente tem o 1, o 2, o 3 e vai embora infinito lá. E para a esquerda, nós temos os números negativos. O menos 1, o menos 2, o menos 3 e vai embora no infinito negativo lá, tá? Vamos fazer agora a soma de números negativos para vocês entenderem. Quando eu falo soma de número negativo, eu associo a dinheiro, porque fica mais claro na cabeça do aluno. Então, se você não aprendeu assim, não tem problema. Mas eu quero que você entenda desse jeito que eu vou explicar, porque eu acho que fica um pouco mais claro na cabeça do aluno. Por exemplo, se eu tenho menos 5, menos 3, certo? Eu estou, na verdade, somando dois números negativos, subtraindo dois números negativos. Se eu pensar em dinheiro, eu vou falar que para os números negativos eu estou devendo. E para os números positivos eu estou pagando, tá? Neste caso, eu estou devendo 5 e também devendo 3. Se eu estou devendo 5 e devendo 3, no total eu estou o quê? Devendo 8. Tudo bem? Então, a minha resposta para menos 5, menos 3 é menos 8. Tem muita gente que confunde. Vai olhar aqui e vai fazer assim, menos com menos é mais. 5 mais 3, 8. Vai dar mais 8. Errou, é pegadinha também, tá? Aqui, gente, a gente não tem aquela regrinha de sinal, de sinais iguais dá mais. Por que a gente não tem a regrinha de sinal? Porque a gente não tem multiplicação e não tem nem divisão ali. Tá? Não tem parênteses, não tem multiplicação, não tem divisão. Então, não tem regra de sinal. Tá? Eu estou explicando isso porque eu vejo muito aluno mesmo, isso é comum, é normal. Eu também fui aluna, também errei muito isso, de fazer regra de sinal em tudo. Ver lá menos com menos, é mais com menos é menos. Não é regra de sinal em tudo, tá, gente? Eu já vou explicar a regra de sinal para quem não lembra, tá? Então, vamos lá, ó, menos 5, menos 3. Quando o número é negativo, eu falo que eu estou devendo, e quando o número é positivo, eu estou pagando. Então, por exemplo, 4 menos 2, uma continha básica. Eu tenho 4 e tiro 2. Eu tenho R$4 e estou devendo 2. Quer dizer que me sobra 2. Afinal, 4 menos 2 é 2. E se eu fizer o contrário? E se eu fizer 2 menos 4? Será que vai dar igual? Não vai dar igual, né? Porque aqui, ó, o meu 2, quando eu não tenho nada na frente, significa que eu tenho um mais ali. Só que ele é invisível. Eu não preciso colocar um mais.
Quando o meu número é positivo, eu não preciso escrever mais 1. Eu posso escrever só 1. Eu não preciso escrever mais 3. Eu posso escrever só 3. Então, quando o meu número é positivo, eu não preciso especificar com um sinal de mais na frente dele, porque eu sei que ele é positivo, certo? Se eu estou com R$2, porém eu estou devendo 4, eu ainda vou ficar devendo 2. Ficou diferente daqui de cima, certo? Ao contrário, se isso aqui fosse vezes, né? Vocês sabem que quando é vezes, a ordem dos fatores não altera o produto. Aí seria igual, o resultado seria igual. Mas a gente já vai chegar lá, que daí entra a regra de sinal. Vocês acham que eu estou indo muito rápido nessa parte? Se alguém não está entendendo nada aí, porque eu vou empolgando, e aí vocês, não sei se vocês estão entendendo, tá todo mundo entendendo, estão acompanhando. Bacana. Tudo bem? Bacana. Tudo bem? Gente, não tenham vergonha de parar a aula para perguntar. Vocês estão aqui para isso, tá? Não precisa nem abrir aí a câmera se vocês não quiserem. Pode abrir só o áudio e perguntar. Não tem problema. E não tenham vergonha de perguntar, tá? Porque às vezes eu falo, é uma coisa básica, mas para você não é porque você não lembra. Não tem problema. Tá? Às vezes eu também esqueço, eu sou professora de matemática, mas tem matéria que se eu não ficar vendo ali, não ficar ensinando, eu também esqueço, tá? Então vamos lá, eu vou dar alguns exemplos aqui. Vou dar mais um exemplo aqui, ó. Vou colocar 3 exemplos para vocês, tá? Então vamos lá, vamos resolver essas continhas aqui. Tá dando reflexo da luz aqui, pronto. Vamos resolver essas continhas. Letra A, menos 2, menos 4, menos 1. Eu estou devendo 2, aí eu fico devendo 4 e fico devendo 1. No total, eu vou ficar devendo, porque eu não estou pagando nada, então no total eu vou ficar devendo. Se eu estou devendo 2 e fico devendo 4, no total eu vou ficar devendo 6. Se eu estou devendo 6 e fico devendo 1, no total eu vou ficar devendo 7. Então, resultado final, menos 7, tá? Letra B. Menos 3, menos 1, mais 2. Eu estou devendo 3, aí eu fico devendo 1, só que daí eu vou lá e pago 2. Tem que tomar cuidado, que agora a gente está pagando também. Então, vamos ver aqui, ó. Menos 3, estou devendo 3. Aí fico devendo 1, então eu fico devendo 4. Se eu estou devendo 4 e pago 2, sinal que eu vou ficar devendo 2. Certo? Então, menos 4 mais 2, menos 2. Letra C, estou devendo 5. Aí eu fico devendo mais um aqui, fico devendo 6. Fico devendo 6, vou lá e pago 6. Significa o quê? Que zerou a minha conta. Então, isso aqui vai dar 0, tá? Às vezes o pessoal começa a escrever lá, aí chega um negócio assim, ó. Menos 2 mais 2. Aí fala, nossa, professora, quanto que é menos 2 mais 2? Gente, se eu estou devendo 2 e pago 2... quer dizer que eu não fico nem com dinheiro de volta e nem devendo nada. Quer dizer que eu fico com 0, tá? É coisa básica, mas vai por mim. Tem gente que erra, tá? Se não prestar atenção na hora, isso aqui é facinho de errar, tá? Tudo bem até aqui? Nenhuma dúvida? Ninguém quer perguntar nada? Eu vou entrar agora em regra de sinal. Regra de sinais. Quando eu tenho sinais iguais, vai dar mais, certo? Quando eu tenho mais com mais, ou quando eu tenho menos e menos, eles são iguais, ó. Mais e mais, menos e menos. Então, nesse caso, vai dar mais. Quando eu tenho sinais diferentes, o que são sinais diferentes? Sinais diferentes. Quando eu tenho, por exemplo, um mais com um menos, ou um menos com um mais. Neste caso, para sinais diferentes, vai dar menos, tá? Então, para quem não lembrava disso, aceitei mais um aqui. Para quem não lembrava disso, vou dar exemplo com conta agora. Aonde eu vou usar a regra de sinais? Eu só vou usar quando eu tenho multiplicação e divisão. Ou então, quando aparecer, por exemplo, parênteses esbarrando com outro parênteses, ou sinal esbarrando com outro sinal, subentende-se que tem um vezes ali também, só que é uma multiplicação por 1. Então, ela é um pouco mais difícil de ser percebida. Então, para ficar claro na cabeça de vocês, é só quando eu tenho multiplicação,
divisão, e quando um sinalzinho esbarrar com algum outro, ficar 2 sinaizinhos um do lado do outro. Vou dar como exemplo para vocês aqui agora, ó. Por exemplo, se eu tenho menos 2 vezes menos 3, e aí eu tenho um parênteses aqui, menos 2. Como que eu resolvo isso? Vamos lá. Lembrando, quando a gente tem número negativo e tem continha de vezes, continha de qualquer coisa, coloca o parênteses, tá? Para vocês não errarem na hora de fazer o acerto de sinais, tá? Então usa o parênteses. O número é negativo, coloca um parênteses. Ah, professora, você não colocou aqui. Eu não coloquei aqui porque ele é o primeiro. Mas eu posso pôr no parênteses ali? Posso. Nada me impede de colocar um parênteses ali, ó. Não tem problema nenhum. É melhor errar para mais do que para menos. É melhor você ter excesso de parênteses do que falta dele e o seu resultado final dar errado, tá? Então, ó, outra coisa. Quando eu tenho, por exemplo, um parênteses aqui colado com outro parênteses, eu não preciso usar esse vezes aqui no meio, ó. Eu sei que tem um vezes ali, só que ele está invisível. Então, eu tenho 3 números dentro do parênteses, um encostado no outro. Significa que eu estou fazendo o quê ali? Eu estou multiplicando. Tem um vezes aqui e um vezes aqui. Ele precisa aparecer? Não. A mesma coisa quando eu tenho, por exemplo, um número fora e um número dentro, assim, ó. O que eu tenho aqui? Um vezes. Ele precisa aparecer? Não. Tudo bem? Então, eu tenho que lembrar disso. Então, vamos fazer a regra de sinais aqui primeiro. Toda vez que vocês têm uma continha assim para resolver e vocês têm que multiplicar os números, mas tem sinal envolvido, você vê que tem menos e tem mais e você vai ter que usar essa regra de sinal, eu aconselho primeiro a decidir o sinal do resultado final e depois fazer a continha. Então vamos lá, vamos decidir o sinal primeiro aqui, ó. Esse menos com esse menos vai ter regra de sinal aqui? Vai, né? Porque está multiplicando. Lembra que eu falei, está multiplicando ou está dividindo, tem regra de sinal. Esse menos com menos é o menos de um lado e o menos do outro. Eles são iguais. Se eles são iguais, o meu resultado vai ser mais. Tudo bem? O número depois a gente vê, não tem problema. Agora, esse mais aqui que resultou desses dois, com esse menos aqui, ó, esse mais com esse menos, vai dar o quê? São sinais o quê? Diferentes. Aqui é mais e aqui é menos. Se são sinais diferentes, vai dar menos. Então, a minha resposta final tem que ser o quê? Menos. Eu já vou lá e coloco um menos, tá? Então, primeiro, você resolve o sinal, depois você faz a conta. A gente já sabe que vai dar menos, tudo bem? Vamos agora resolver a continha. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Resposta final, menos 12. Tudo bem? Usei as regras de sinal, porque tinha vezes, tá? E primeiro eu resolvi o sinal e depois o número. Eu vou dar um exemplo um pouquinho mais complicadinho aqui para ver se... Eu não coloquei. Vamos dar exemplo com divisão, vai, antes de entrar com alguma continha mais difícil. Exemplo com divisão. Eu tenho, por exemplo, menos 4 dividido por menos 2. Eu não tenho multiplicação, mas eu tenho a divisão. E regra de sinal eu uso ou para multiplicação ou divisão. Vou usar a regra de sinal aqui, então? Vou. Sinais iguais vai dar mais 4 dividido por 2 dá 2. Preciso escrever mais 2 na resposta final? Não. Quando o meu número é positivo, eu só escrevo o número, tá? Deixa eu ver aqui mais. Multiplicação, divisão. Vamos colocar aqui agora um menos 2 mais menos 3. Vamos ver. Tá. Olhando nessa continha aqui agora, eu tenho alguma multiplicação ou divisão aparente ali? Não tenho, né? Eu tenho um menos, um mais, depois um menos. Só que, aparentemente, não existe multiplicação. Mas ela, na verdade, existe, só que ela está invisível. Ela está multiplicando aqui, ó, por um número 1, tá? Como é mais complicado de ficar lembrando disso,
Vamos falar assim, que toda vez que um sinalzinho encontrar com outro, eu também aplico a regra de sinal. Porque subentende-se que tem uma multiplicação por 1 ali no meio, tá? Então, toda vez que um sinalzinho esbarrar com o outro, igual está esbarrando aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o parênteses e vou fazer a regra de sinal. Então, aqui vai dar menos 2. Esse mais com esse menos, eles são diferentes. Mais com menos, então, vai dar menos. Pronto. Tirei o parênteses e realizei essa regra de sinal. E agora, sobrou alguma multiplicação para eu fazer nessa conta aqui? Não sobrou multiplicação. O que eu estou fazendo? Eu estou devendo 2 e devendo 3. Eu não vou aplicar a regra de sinal, porque eu já apliquei a regra de sinal aqui, ó. Aqui não tem mais multiplicação nem divisão. Se eu estou devendo 2, estou devendo 3, estou devendo 5. Não sei se ficou claro para vocês, mas então é assim. Toda vez que for multiplicação, divisão, ou que esbarrar sinalzinho assim, ó, um do lado do outro, vocês também vão fazer a regra de sinais. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida em relação à regra de sinais? Não. Não? Alguém quer perguntar alguma coisa? Claro que aqui eu estou dando exemplo. Eu estou dando exemplo fácil para vocês, certo? O que eu vou fazer depois dessa aula? Eu vou lá no Google, vou pesquisar. Já peguei algumas provas da ETEC, coloquei lá para vocês no Classroom. Não sei se vocês já viram. Vou pesquisar tudo que caiu na ETEC ou em outro vestibular, concurso, já para preparar vocês para isso. Tudo que caiu em relação a esse tipo de continha. Tá? E aí vai dificultar um pouquinho mais, tá? Às vezes é mais difícil, às vezes não também. Às vezes a continha é fácil e aí a gente assusta porque ela é muito grande. Mas é tudo baseado nisso, tá? Então, passando essa aula aqui, eu vou postar para vocês, hoje ou amanhã, tá? Exercícios mais complexos sobre isso, tá? Então, a gente já viu as 4 operações, o que vocês têm que fazer primeiro. A gente já viu os sinais de associação, que são os parênteses, colchetes e chaves. A gente já viu soma com número negativo. E a gente já viu regra de sinais, que a gente usa para multiplicação e divisão ou quando o sinalzinho esbarra. Então, a gente já viu tudo isso, ó, em 40 minutinhos, tá? Isso aqui a gente leva as 2 semanas na escola para ensinar. Oi? Você pode passar de novo a conta com os sinais que esbarram? Porque minha internet caiu, eu acabei saindo. Posso sim, ó. Por exemplo, obrigada. Eu tenho menos 3 mais menos 2 menos 3. Aparentemente, você olhando para essa conta aqui, não tem multiplicação e não tem divisão, aparentemente, certo? Só que, na verdade, a gente tem uma multiplicação escondida, uma multiplicação por 1 aqui, nesses parênteses. Então, neste caso, quando tem multiplicação, tem regra de sinal. Então, para ficar mais fácil de lembrar, né, do que ficar decorando esse negócio de vezes 1, para ficar mais fácil de lembrar, vocês têm que decorar que regra de sinal é para multiplicação, divisão e para quando os sinais esbarram um no outro. Neste caso aqui, eu vou remover todos os parênteses primeiro, fazendo a regrinha de sinal. Então, aqui, ó, esse menos 3 continua menos 3. Agora, esse mais com o menos vai virar um menos, porque são sinais diferentes dá menos. Copio o 2. Esse menos com esse menos são sinais iguais, então ele vai virar um mais. Chegamos nessa conta aqui. Como a gente já fez a regra de sinal aqui para tirar o parênteses, aqui não sobrou mais nenhuma multiplicação. Se não tem multiplicação e não tem divisão, eu não uso mais regra de sinal. Muita gente ainda erra isso. Vai pegar aqui, ó, menos com menos vai dar mais com mais vai dar mais. Errou, tá? Não tem multiplicação, não tem divisão, não usa regra de sinal. Então, o que a gente vai pensar agora? Em dinheiro, tá? Tô devendo 3, tô devendo 2. Se eu estou devendo 3, estou devendo 2, eu estou devendo 5. Como eu não fiz nada com o 3, eu só copio ele. Estou devendo 5 e pago 3. Se eu estou devendo 5, vou lá e pago 3, eu fico devendo ainda 2, certo? Então, o meu resultado final vai ficar menos 2. Tá? Ao contrário, se eu fosse, por exemplo, se eu fosse fazer errado essa conta aqui e fosse usar a regra de sinal.
Ai, menos com menos vai dar mais com mais vai dar mais. Ah, a resposta final vai dar mais. Já errei, porque a resposta final deu menos, tá? Então, muito cuidado com isso. É muita pegadinha isso, que nem o Gabriel falou. É muita pegadinha, gente. Na hora de fazer a prova lá. Você faz o exercício de 2 páginas de cálculo, só que daí no final você erra porque você errou regra de sinal, tá? E isso aqui é muito importante porque a gente vai usar muito em equações do segundo grau. Vocês já ouviram falar em Bhaskara? Fórmula de Bhaskara? Não deu tempo ainda de ninguém ver, né? Eu não sei como que tá nas outras escolas aí no Esmeralda, tem pessoal do Hélio, tinha do Vilma também. Eu não sei se deu tempo ainda de vocês entrarem, eu acho que não deu ainda, né? Não deu. Não, no Esmeralda a gente não viu, não. Não viram nada. No Íris também não deu tempo de eu entrar ainda, tá? Então, por que eu tô explicando isso? Porque a gente vai usar muito regra de sinal, muito quando não tem regra de sinal. A gente vai usar muita raiz quadrada, que eu vou ter que passar de novo para vocês. Tenha paciência, vocês vão dar uma olhadinha de novo em potência e raiz, mas é bom porque daí vocês já tiram alguma dúvida que tenha ficado para trás. Então é bom rever também para sair bem garantido com essa matéria, tá? Ó, vou aproveitar e vou passar, como vocês estão entendendo tudo, não tem dúvida, eu vou passar para vocês agora fração, tá? Eu sei que muita gente tem ainda dúvida no que fazer com fração. Não gosta de ver fração. Olha a conta lá, tem uma fraçãozinha. Ai, professora, eu não sei fazer fração, gosto já. Não quer fazer a conta porque tem fração, tá? Mas fração, gente, é uma coisa muito fácil. Eu juro pra vocês, é muito fácil. Depois que você aprende certinho, que você tira as suas dúvidas, ela fica fácil, tá? Então eu vou passar as 4 operações para vocês com fração. Em relação à regra de sinal, a fração continua do mesmo jeito. Ela também segue isso aqui, tá? Ela segue do mesmo jeito. Sinais iguais a mais, sinais diferentes a menos. Não tem multiplicação, não tem divisão, você fala, tô devendo, tô pagando. É a mesma coisa, tá? Só que eu vou passar então para vocês as 4 operações com fração, tá? Gente, o que é uma fração? Uma fração ela é composta por 2 números, o número de cima e o número de baixo. Como que chama o número de cima? A gente esquece também, né, que tem... Acho que isso a gente aprende no 6º ano, depois a gente esquece. O número de cima se chama numerador. Nossa, o meu U ficou parecendo um V. Numerador. E nossa, que reta, meu Deus do céu. Tudo bem. Número de cima, numerador. E o de baixo, denominador. E o meu Mário vai cair. O Mário caiu. Fica aí, Mário. Fica aí. Tô acabando a aula. Então, o número de cima, numerador. De baixo, denominador. Isso é uma fração, tá? Então, por exemplo, 1 dividido por 2 é uma fração irredutível. O que é uma fração irredutível? Não dá para reduzir mais. Ao contrário, por exemplo, de uma fração assim, ó. 3 dividido por 9. Isso aqui dá para reduzir ainda, dá para a gente simplificar. Como que eu simplifico essa fração? Eu tenho que dividir pelo mesmo número em cima e embaixo. Que número que eu posso dividir o 3 e também posso dividir o 9? Por 3. Então, eu divido por 3, divido por 3, 3 por 3 dá 1 e 9 por 3 dá 3, tá? Agora sim, eu tenho uma fração irredutível, tá? Não cometam esse erro de ficar usando esse risquinho debaixo do 1 como divisão, tá? Às vezes eu faço isso, mas depois eu vou lá e passo um risco. Sempre passem um risco bem grande para falar que está dividindo mesmo, tá? Então, beleza, isso aqui é uma fração irredutível, porque eu já simplifiquei ela, tá? Então, toda vez que vocês tiverem na resposta de vocês uma fraçãozinha que vocês possam estar simplificando, sempre simplifica. Ah, professora, mas eu preciso fazer essa divisão depois? Dividir o 1 por 3? Depende do exercício. Se, por exemplo, for um exercício lá de alternativas e as suas respostas estão todas com números decimais, números com vírgula, significa o quê? Que você tem que dividir. Agora, se as suas respostas estão em frações, não precisa dividir. Então, tudo depende da sua interpretação do enunciado, do que o enunciado está pedindo para você fazer, tá? Um erro muito comum de quem faz essas provas, ETEC, vestibular, concurso, é não ler o enunciado com calma.
já querer sair resolvendo, bate o olho no negócio, acha que sabe fazer a conta e já sai fazendo um monte de conta sem ter por que fazer. Então, vocês vão ter que treinar muito para fazer leitura e interpretação de enunciado, principalmente enunciado de matemática, tá? Então, vamos lá. As 4 operações com frações. Vocês estão falando no chat aí, mas eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo. E quando eu empolgo, eu falo um monte, viu? Vão se acostumando. E eu sou pior na sala de aula, eu não calo a boca. Eu vou falando. Hora que viu, deu já as 2 aulas dobradinha, batendo sinal, todo mundo indo embora e nós lá ainda, eu falando. É normal, meu. Quem já teve aula comigo sabe. Quem teve aula comigo esse ano no Iris não deu tempo de me conhecer totalmente, mas já viu como que é, tá? Então, vamos lá. As 4 operações com fração. Primeira delas, soma. Eu vou tratar a soma e a subtração como uma coisa só, porque elas vão precisar que você faça a mesma coisa. Então, vamos lá. Quando você tem uma soma ou subtração de frações, quando você tem uma fração somando ou uma fração subtraindo. O que você vai fazer quando você tem uma fração somando ou subtraindo? Você vai fazer o famoso MC, que todo mundo detesta, tá? Mas é ele. Quando você tem que somar uma fração ou subtrair uma fração, você tem que fazer o MMC. Como assim, professora? Me explica direito esse negócio do MMC, porque eu não lembro. Vamos lá. Eu tenho 2/3 mais 1/2. Eu não posso, pelo amor de Deus, gente, eu não posso somar esse 2 com esse 1, esse 3 com esse 2. Tem gente que ainda olha uma continha assim, vai lá e coloca 3/5. Errou, tá? Eu não posso sair somando quando o quê? Quando o meu denominador for diferente, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, denominadores iguais, eu tenho lá 2/3 mais 1/3, certo? O meu denominador aqui, ó, é igual. Tá o 3 aqui e o 3. Posso somar o de cima? Posso. Somo o de cima e mantenho o de baixo. Tudo bem. Agora, nesse caso aqui, eles são diferentes. Eu não posso sair somando. Eu tenho que tirar primeiro o meu MMC, deixar eles iguais, para depois somar, tá? Então, vamos tirar o MMC. O MMC é o mínimo múltiplo comum. A gente sempre vai tirar o MMC do denominador, desses 2 números que estão aqui embaixo. Tem 2 formas de eu pensar em MMC. A primeira delas, que eu acho a forma mais prática, é pensar assim, ó. O que tem na tabuada do 3 que também tem na tabuada do 2? Aí você vai falar o 3. O 3 tem só na tabuada do 3, não tem na tabuada do 2. Tem que ter na tabuada do 3 e também tem que ter na tabuada do 2. E outra coisa, tem que ser o mínimo. Tem que ser o número mais baixo, o menor número. Não pode ser um número grandão. É o primeiro número que tem na tabuada dos 2. Aí você olha e fala, ah, é o 6. O 6 tem na tabuada do 3? 3, 6. Tem. O 6 tem na tabuada do 2? 2, 4, 6. Tem. Pronto, achei o MMC. Coloquei aqui, ó. Transformei esse 3 e esse 2 em 6, porque o 6 tem na tabuada do 3 e também tem na tabuada do 2. Ai, professora, eu não consigo pensar nisso. Quem falou alguma coisa aí? Pode falar. Então, eu não entendi aquela parte lá que você falou lá sobre a tabuada. O que tem na tabuada do 3 e também tem na tabuada do 2? É assim, ó, MMC, a gente pode pensar de 2 formas, certo? A primeira, que eu estou explicando para vocês, é pensar em tabuada. A segunda forma, eu já vou explicar aqui do lado, que é aquela continha que a gente faz como se fosse fatoração. Então, essa primeira é assim, ó. Você pega os 2 numerinhos de baixo, não é o 3 e o 2? Aí você pensa, o que tem na tabuada do 6, que também... do 6 não, desculpa. O que tem na tabuada do 3, que também tem na tabuada do 2? Aí você vai e faz a tabuada do 3, ó. 3, 6, 9. A gente viu que tinha um 3 na tabuada, né? Um 6 na tabuada do 3, né? Agora faz a tabuada do 2. 2, 4, 6. O 6, ele tá presente na tabuada do 3 e também tá presente na tabuada do 2, não tá? E ele é o mínimo, ele é o primeiro número que tá na tabuada dos 2. Então, o meu mínimo múltiplo comum entre 3 e 2 é o meu 6.
Por exemplo, se eu tivesse uma continha assim, ó. 2 dividido por 4 mais 1 dividido por 2. Eu tenho que pensar qual é o MMC entre 4 e 2. Se eu for pensar em tabuada, eu tenho que pensar o que tem na tabuada do 4, que também tem na tabuada do 2, mas o menor número, não pode ser o maior. Pega a tabuada do 4. 4, 8. Pega a tabuada do 2. 2, 4. Peraí, o 4 ele tá na tabuada do 4, que é o primeiro número, e ele também tá na tabuada do 2, não tá? Se ele tá na tabuada desses dois números, significa que o meu MMC é o 4. Deu para entender? Eu já vou explicar o resto da conta. A gente só tá achando um MMC. Ah, professora, eu não consigo pensar assim, não quero pensar assim, não quero ficar pensando em tabuada, eu quero fazer a conta e pronto. Beleza, você pode fazer a conta, ó. Vou ensinar como faz a conta. Oi. Então, é que eu costumo fazer igual a continha, eu nunca Tudo bem, faz a conta. É o que eu vou explicar agora, tá? Então, ó, como que eu faço a conta? Eu vou tirar o MMC entre 3 e 2. Coloco o 3, separo por uma vírgula e coloco o 2. Coloco aquela barrinha e começo a dividir sempre pelo menor, né? Por 2. Então, eu vou dividir por 2. O 3 divide por 2? Não. Se não divide, eu copio, tá? 2 dividido por 2 dá 1. Beleza, agora eu vou continuar dividindo por quanto? Por 3. 3 dividido por 3 dá 1. E aqui já está o 1. Beleza, vou multiplicar. 2 vezes 3, 6. Não deu a mesma coisa aqui, ó? A gente tinha pensado aqui de cabeça, sem fazer conta. E aqui a gente fez a conta e chegou no mesmo número, 6. Tudo bem? É assim que você tinha aprendido? Todo mundo sabe fazer essa continha? Assim. Gente, não tem problema, tá? É que isso aqui, ó, é isso aqui que eu ensino isso aqui. A primeira vez que eu vou passar para os alunos é desse jeito que faz. Porque vocês têm que saber fazer essa conta. Isso aqui, o que é? É para você pular etapa, para você... às vezes está no meio de uma prova lá, por exemplo, da ETEC, que tem 50 questões, o tempo que você vai fazer... O tempo que você vai gastar fazendo essa continha, você pensar de cabeça, você economizou tempo para já pensar na próxima questão, talvez, certo? Isso aqui é para vocês começarem a aprender a ser um pouquinho mais rápidos, tá? Mas não tem problema, se você está acostumado com esse e não entendeu esse, prefere fazer esse, tudo bem. Aqui, ó, a mesma coisa. Como que eu faço o MMC entre 4 e 2? 4 e separo com 2. Certo? Começo a dividir por 2. 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Continuo por 2, 2 por 2 dá 1, 1. Multiplico 2 vezes 2, 4. Ó, cheguei na mesma resposta que eu já tinha pensado de cabeça, tá? Então, beleza. Chegamos ao MMC. Isso é cálculo de MMC, tá? O que você faz a partir disso? O seu 3 e o seu 2 vai virar um 6, tá? Agora você vai pensar, eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. E colocar aqui. Eu vou dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. E colocar aqui, tá? Então, vamos lá, ó. 6 dividido por 3 dá 2. Esse 2 vezes esse 2 de cima, 4, tá? Copio o sinal. Se tá mais, eu coloco mais. Se tá menos, eu coloco menos. Agora, 6 dividido por 2 dá 3. Esse 3 vezes o 1 dá 3, certo? Agora é só eu terminar de resolver aqui, ó. Deixa eu apagar essa setinha aqui. 4 mais 3, 4, 5, 6, 7. 7 dividido por 6. Essa fração é irredutível? É, né? Porque não dá para simplificar, não dá para dividir por 2 embaixo, não posso, não dá para simplificar. Tá? Então, acabou aqui. A mesma coisa aqui embaixo, ó. 4 eu vou dividir pelo de baixo, então eu sempre vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, tá? Isso nas duas frações, na primeira, na segunda, se tiver a terceira, na terceira também, na quarta, quantas frações tiver, tá?
Aqui eu dei exemplo só com 2 frações, mas a gente pode fazer uma contona enorme aí com 5 frações, se for o caso, tá? Então aqui, ó, 4 dividido por 2 vai dar 2. Vou fazer primeiro aqui, né? 4 dividido por 4 vai dar 1. Esse 1 vezes o 2 de cima vai dar 2. Copio o sinal. Tem um sinal de mais aqui, então eu coloco um sinal de mais aqui. Agora, nessa segunda fração, 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 vezes esse 1 de cima vai dar 2. Certo? Agora eu só faço o cálculo. 2 mais 2 vai dar 4, dividido por 4. Quanto que é 4 dividido por 4? 1, né? Então, resposta final aqui, eu posso dividir, né? Vai dar 1. Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1, tá? Gente, isso serve para soma ou subtração. Para quando tá mais e para quando tá menos. Tanto faz se tá mais ou se tá menos, tá? Serve para os dois. Sempre vou tirar o quê? M e MC, tá? Então, beleza. Finalizamos o mais e o menos. Faltam 2 operações ainda. Falta o vezes, né? A multiplicação e a divisão. Mais uns 10 minutinhos eu já acabo aqui, tá, pessoal? Quem não puder ficar até o final e tiver que sair, não tem problema. Que eu vi que já deu 5 horas ali, mas não tem problema. Então, vamos lá, ó. E aí, no final, eu abro para dúvidas. Daí, se vocês tiverem dúvida, quiser que eu explique alguma coisa de novo, estamos aí. Então, vamos lá. Continuando com frações, tá? Eu já ensinei a somar e a subtrair fração. Agora, eu tenho que fazer o quê? A multiplicação e a divisão. Então, primeiro, vamos fazer a multiplicação. Multiplicação. Como que eu multiplico 2 frações? Eu tenho 2/3 vezes 1/2. Como será que eu multiplico essa fração? Professora, o denominador está diferente aqui. Eu tenho que tirar MMC? Não, gente. MMC é só para quê? É só para mais e menos. Vou até anotar aqui, ó. Quando é mais e menos, a gente tira o MC, tá? Na minha multiplicação, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar reto, eu vou multiplicar normal, tá? O que é multiplicar reto? Normalzinho aqui, ó. 2 vezes 1 dá 2. E 3 vezes 2 dá 6. Entenderam? Então, ó. Mais e menos eu tenho que tirar MMC. E na minha multiplicação eu vou multiplicar reto. Conta normalzinha. O de cima vezes o de cima. O de baixo vezes o de baixo. Numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador. Tudo bem? Tem alguma exceção? Não, não tem. É sempre assim, tá? Se for... Professora. Oi. Então, tipo, é possível colocar divisão lá no meio, igual que você faz? Tem, eu vou fazer. Eu já vou fazer. É a 4ª operação. Eu já vou explicar. Entendi. Bom? Então, ó, a gente aprendeu já a fazer continha de mais com fração. A gente aprendeu a fazer continha de menos com fração. E já aprendeu a multiplicar, tá? Falta o que agora? A divisão, tá? Até aqui tudo bem? Ó, não tem segredo nenhum. Aqui, ó, no caso final, o que a gente pode fazer? A gente pode simplificar, né? Por 2. Já dá para simplificar por 2 aqui, ó. 2 por 2 dá 1, 6 por 2 dá 3, tá? Então, 1 sobre 3. Agora sim, minha fração ficou irredutível, tá? Então, no caso da multiplicação, eu vou escrever aqui, ó, multiplicação, é só multiplicar reto. Vou colocar reto. Só para vocês lembrarem que é reto. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, tá? Agora, vamos fazer a divisão. Gente, a divisão, o que eu vou fazer? Eu vou inverter e multiplicar. Muito cuidado que às vezes... Deixa eu só colocar aqui uma setinha. Vamos colocar aqui um risquinho vermelho. Muito cuidado que às vezes vocês aprendem que na divisão vocês têm que multiplicar em cruz. Muita gente aprende isso, não está errado,
tá? Só que o problema da gente falar que é multiplicação em cruz é que vocês vão confundir com regra de 3. E não tem nada a ver com regra de 3. Regra de 3 é quando você tem, por exemplo, um igual no meio e uma letra, uma incógnita. E aí você tem um igual no meio e aí você tem que multiplicar cruzado. Isso é regra de 3. Tá? Tem muita gente que confunde isso com divisão de fração. Então, o que eu falo? O que eu acho mais fácil? Inverter e multiplicar. Então, por exemplo, eu tenho 2... Ai, deixa eu pegar a caneta preta. Eu tenho 2 terços dividido por 1 sobre 2. Ó, peguei a continha de cima, só que em vez de multiplicar, agora a gente vai dividir. O que eu faço? Eu copio o primeiro. Quem que é o primeiro aqui? Quem que é a primeira fração? É o 2 terços. Então, eu copio o primeiro. E agora? Eu inverto o segundo. Então, se é 1 sobre 2, eu vou escrever o quê? 2 sobre 1. E esse dividido aqui vai virar o quê? 1 vezes. Só isso, gente. É só isso que muda. Na divisão, você copia o primeiro, inverte o segundo e o sinal de divisão vira 1 vezes. E aí você resolve normalmente, ó, 2 vezes 2, 4, e 3 vezes 1, 3, 4 sobre 3, tá? Outro exemplo, 2 sobre 5 dividido por 3 sobre 4. Sobre 4. O que eu vou fazer? Eu copio o primeiro, fica 2 quintos. Vou multiplicar e o segundo eu inverto. O 4 não está embaixo? Vai para cima. O 3 está para cima, vai embaixo. Agora eu só multiplico. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 3, 15. Acabou. Tá? Gente, é só isso. Só isso. As 4 operações se resumem a isso. Quando é mais e menos MMC. Quando é multiplicação, você multiplica reto, em cima, embaixo, embaixo. E quando é divisão, você copia o primeiro, inverte o segundo e multiplica. Tá? Ai, professor, e quando não tem nada embaixo? E eu tenho, por exemplo, um número inteiro mais uma fração. Você coloca o 1 embaixo, quer ver? Ó? Vou dar esse exemplo que eu falei agora. Ó. Por exemplo, eu tenho 3 mais 2 terços. Aí você fala, ai, professor, isso aqui não é soma de fração, porque esse número está inteiro e esse só que está com fração. O que você faz quando não tem nada embaixo? Você vai lá e coloca o quê? O número 1 e resolve do mesmo jeito, da mesma forma. Se é mais, tira MMC. Se é multiplicação, multiplica reto. Se é divisão, copia o primeiro, inverte o segundo e multiplica. E só isso, gente. Ah, se tiver mais número, professora, mesma coisa, gente. 5 sobre 2 menos 2 sobre 3. Aí, se tiver uma multiplicação aqui na frente e uma divisão aqui na frente, aí entra aquelas regras lá. O que você vai resolver primeiro? Você vai resolver o mais e o menos primeiro? Não, né? Você vai resolver o que primeiro? Ou a multiplicação ou a divisão. Tanto faz resolver multiplicação e divisão? Tanto faz. Entre elas, não tem que resolver um depois do outro. Tanto faz. Tá? Mas você vai resolver divisão e multiplicação primeiro para depois sair somando, tirando MMC e aí fazendo as regras que eu passei, tá? Então, gente, é isso. As coisas básicas de matemática que eu precisava passar para vocês antes de entrar em matérias mais complexas. Eu sei que a maioria que está aqui obviamente, são os mais interessados, né? Os que tem alguns alunos também que eu sei que estão interessados e que não tem condição de estar aqui nesse horário, ou porque a internet está ruim, tudo bem, gente. Eu vou postar, isso aqui está sendo gravado, eu vou postar, não tem problema nenhum, tá? Mas assim, o pessoal que está no grupo, lá tem mais de 80 alunos no grupo, eu sei que vocês estão interessados e tudo mais, e talvez vocês já estejam um pouco cansados de ver sobre isso aqui. Mas eu estou querendo que vocês tirem dúvida mesmo para não chegar, por exemplo, numa matéria mais complexa como equação de segundo grau e eu ter que voltar a explicar isso aqui, entendeu? Eu quero que isso aqui já... Claro que se tiver dúvida lá na frente eu vou tirar, tá, gente? Eu sei que esquece, mas eu quero que isso aqui já fique bem fresco na cabeça de vocês para não ter tanta dúvida, tá? Então é isso, gente. O que eu tinha que passar hoje, matemática básica. Desculpa se eu passei um pouco rápido demais, às vezes eu empolgo, a gente tem, não sei
qual o tempo que eu tenho também, não sei a disponibilidade de todo mundo. Mas é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer abrir o microfone e perguntar? Eu vou, então, agora pegar exercícios, vou caçar um monte de exercício lá pra vocês, montar um negocinho legal lá e vou postar tudo no Classroom, tá? Então é isso. Se ninguém tem dúvida, estão liberados. Quem tem dúvida pode ficar, tá? E muito obrigada pela presença. Quem tem dúvida, fica aí e vai perguntando, tá? Oi. Obrigado, Professora. Oi, fala. Tchau, Eu tenho professora. uma dúvida. Obrigada. Tchau. Tchau, professora, obrigada. Tchau, imagine, gente. Quem que tava falando? Tchau, obrigado. Tchau. Quando é subtração de fração, a gente resolve do mesmo jeito de quando é soma? Ou tem Isso, diferença? do mesmo jeito. MMC. Quer que eu faça uma com subtração pra você ver? Ah, por favor. Tá, peraí. Obrigada. Imagine. Mas é a mesma coisa. É MMC. Eu tenho um vizinho cantor. Não sei se tá pegando aí o som, mas ele está cantando. Por sinal, canta muito bem. É que eu tô escutando. Super normal. Eu tô escutando aqui, eu não sei se tá pegando na gravação. Ainda bem que ele canta bem, né? Então vamos lá, ó. Não sei porque eu uso 2/3, toda hora 2/3, 2/3. Vamos colocar 2/3 mesmo, vai. 2/3 menos... Vou colocar um número maior aqui pra gente fazer... Vou colocar assim. Vamos ver se fica bom. Então, a mesma coisa que a soma, tá? Eu tenho uma subtração aqui, vou ter que tirar MMC, porque a gente tem dois denominadores que são diferentes, tá? E aí, a gente vai tirar MMC entre 3 e 2. Aí, se você pensar o que tem na tabuada do 3, que também tem na tabuada do 2, é o 6. Se você não conseguir pensar desse jeito, você vai ali no cantinho, faz a continha do MMC, começa a dividir por 2. Se não dá para dividir, você só copia. E o que dá para dividir, você divide. Aí, continuo por 3. E agora, você multiplica. 2 vezes 3, 6. Então, a gente tem que o MMC é 6. Agora, eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, normalmente. Então, 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes esse 2 dá 4. Então, aqui eu dividi, aqui eu multipliquei, tá? Agora, eu tenho que copiar, só vou copiar o sinal. Se é um menos, eu vou colocar um menos, tá? 6 dividido por 2, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, né? 6 dividido por 2, 3. 3 vezes o 5, 15. É isso, né? Tá, agora a gente tem a seguinte conta em cima. 4 menos 15. Eu tenho um 4 que é positivo e um 15 que é negativo. Eu estou devendo 15 e eu vou pagar só 4. Então, quer dizer que eu vou ficar devendo ainda, né? Eu vou ficar devendo quanto? Eu estou devendo 15, pago 4. Eu vou ficar devendo 11, certo? Dividido por 6. Dá para simplificar? Menos 11 sobre 6? Não, né? Não dá para dividir por 2 por 2. Não tem o que fazer. Ah, detalhe, esse sinal aqui, ó, eu coloquei ele na frente do 11, certo? Mas eu posso escrever assim também, né? Mais correto, na verdade. Eu colocar ele na frente da fração, tá? Mas tanto faz também. Eu posso escrever o menos em cima com o 6 embaixo, porque daí no final, ó, mais com menos vai dar menos. Dá na mesma. Essa escrita aqui confunde bastante, às vezes, o aluno. Ele não sabe se ele coloca no número de cima ou se ele coloca na frente da fração, mas, na verdade, tanto faz. Porque na hora de aplicar a regra de sinal, ele vai dar um menos lá mesmo, tá? Você entendeu? Aqui o MMC que eu fiz é igualzinho o... Entendi, sim. Deu certo? Entendeu mesmo? Deu. Obrigada. Então é isso, gente. Há mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quem não tiver dúvida tá liberado. Espero que eu tenha gravado. Pensou? Esqueci de apertar o botão de gravar aqui. Mas é isso, gente. Então, vou finalizar aqui, tá? Se ninguém tem mais dúvida. Amanhã eu posto lá pra vocês o exercício. E aí, tenho certeza que matérias complexas virão, tá? Eu sei que tem bastante gente aí que adora uma matemática e quer aprender logo Bhaskara, Pitágoras. Vocês vão aprender, tá? Fiquem tranquilos. Vou finalizar aqui então, tá? Tchau, gente. Muito obrigada. Tá bom, tchau. Obrigada. Muito obrigada. Beijo. Tchau.
Tudo Tchau, bem, né? Mari. Tchau! Eu sou uma criança de 27 anos. Tchau! Oi, caiu de novo. Tchau.